E Levi Dica já tá aqui comigo, mas não só a gente hoje, a gente vai conversar, né, Lê, com a Clara Alves, tá conectada com a gente já aqui. A Clara, que é curadora da Bienal do Livro desse ano lá no Rio de Janeiro, escritora, mais de 100 mil livros vendidos e arranjou um tempinho para conversar com a gente aqui no Pop Verso, Lê. Muito bom ter a Clara aqui com a gente, curadora da Bienal do Livro do Rio, que completa 40 anos nessa edição. Clara, bom ter você aqui. E plural Obrigada, é diversidade. Letícia. Muito bom, muito bom. Plural é diversidade. Então a gente está justamente falando sobre a diversidade na literatura. Você que tem um livro super famoso, chama Conectadas, conta a história de duas mulheres que se apaixonam. Você está trazendo a temática LGBT para a literatura. Qual a importância da gente se abrir na literatura para trazer mais diversidade para os livros? Eu acho que a primeira grande importância é a gente construir uma sociedade bem mais respeitosa, né? Eu sinto muito como autora que eu recebo muito feedback dos leitores de gente que está começando a ler, que se encontrou na literatura por causa dos meus livros, que nunca tinha se enxergado na literatura jovem. E é muito positivo trazer isso para eles. Acho que a gente acaba ajudando muito a que jovens se entendam muito mais cedo e passem por muito menos traumas e problemas para se entender, se identificar e se encontrar no mundo quando a gente traz essa diversidade para a literatura. Principalmente quando a gente fala de uma literatura jovem, né? E quando a gente fala de jovem, Clara, claro que logo a gente pensa também hoje na internet e também no TikTok, né? O TikTok acaba também sendo um fenômeno quando a gente fala de literatura. Muita gente que conhece o TikTok às vezes pensa que vai entrar lá no perfil e só vai ver dancinha, ver brincadeira, piada. De fato, tem muito disso e que é legal também pra gente se divertir. Mas também tem o impacto do BookTok, né? A gente tem mais de 173 bilhões de visualizações nesse tipo de conteúdo. Então, é importante adaptar a mensagem também para os formatos que a gente tem disponíveis hoje, né? Para divulgar cada vez mais a literatura. Com certeza. O BookTok, inclusive, está sendo muito importante lá na Bienal. O TikTok tem um stand, eles estão fazendo vários conteúdos, estão levando literatura para as pessoas, fazendo trends, não só de dancinha, né, mas fazendo trends de doar livro, de perguntar para as pessoas qual livro que eles amam, qual eles odeiam. Então, é uma interação muito importante e que faz com que a Bienal e a literatura chegue a cada vez mais gente. Então, desde que o BookTok bombou, eu recebi muito retorno de leitores falando que não gostava de ler, nunca tinha lido um livro e de repente começou e virou super leitor. Então é muito legal saber que as redes sociais estão sendo muito aliadas à construção e formação de novos leitores. E Clara, você é uma escritora jovem, está falando a partir de um ponto de vista de alguém que está tratando a sua sexualidade, falando, né, da sua sexualidade através dos livros. Como é que você vê isso hoje para jovens mesmo? Porque quando a gente pensava em livros, né, sempre era uma coisa para as pessoas mais velhas escrevendo, mas não, hoje a gente tem tantos jovens e usando os livros para falar do seu mundo, do seu universo. Como é que é isso para você? Pois é, quando eu escrevi Conectadas, foi a minha primeira história com protagonismo LGBT. Eu mesma estava tentando me entender, tentando me encontrar no mundo. E eu quis trazer essa temática para um livro Young Adult, né, jovem adulto, porque eu sentia que eu precisava trabalhar a Clara de 15 anos, de 14 anos, que nunca se viu representada, que sempre amou ler, inclusive. Eu sempre amei ler, sempre amei livro jovem. A Bienal teve um papel muito importante para mim, inclusive. Eu fui na Bienal em 2009, atrás de Meg Cabot, e eu gostava muito de ler livro que falava comigo, mas eu senti muita falta de encontrar livros que falassem sobre sexualidade. Então, quando eu escrevi Conectadas, eu estava tentando me encontrar, eu estava tentando me entender, para me assumir. E eu sinto que esse livro tocou tanta gente justamente porque ele é um livro muito íntimo e muito honesto sobre quem eu sou, sobre quem eu queria ser e como eu queria me portar no mundo. Então, para mim está sendo muito incrível, muito positivo ver tantos livros jovens tratando temas tão importantes, não só sobre sexualidade, mas sobre gênero, sobre cor, sobre, enfim, diversos assuntos que são muito importantes na nossa cultura, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, né, que é um país tão diverso. E eu acho que eu fico ainda mais feliz de saber que Conectadas plantou um pouquinho dessa sementinha.
Vamos falar sobre o seu outro livro, Clara, Romance Real, né? Um livro mais recente de 2022. A gente tá com a imagem dele aí na tela, que conta a história de uma menina que se muda para Londres. E aí ela tá ali enfrentando vários problemas pessoais e ela encontra uma outra menina super misteriosa que tem ligação com a família real. Eu imagino que daí venha o nome do livro. Conta um pouquinho de onde veio essa inspiração, um pouco da história pra gente. Romance Real foi uma história que veio até antes de Conectadas pra mim, porque eu fiz intercâmbio na Irlanda e conheci Londres pela primeira vez. Eu sempre fui apaixonada pela Inglaterra, eu era muito fã de McFly, que era a minha banda favorita da adolescência. Então eu tinha esse apelo com a Inglaterra. E aí, pois é. Tira! Você era uma das 10 fãs de McFly em 2014? Eu não tô acreditando nisso. Hoje somos muitas. Eu, inclusive, fui no show do ano passado. Amei. Tá bom, pode continuar, que eu fiquei um pouco emocionada. Conectadas e nem sabiam. Eu amei. Tá bom, vamos continuar, que depois a gente conversa sobre isso. E aí, quando eu escrevi Romance Real, inclusive, eu pensei muito no McFly, em como eu era fã, em como era ser fã quando você é adolescente, né? Mas, como você falou, existem 10 fãs de McFly, eu pensei que talvez não fosse tocar tanto os jovens de hoje. E eu acabei trazendo a One Direction como esse lugar, né, do adolescente que é muito fã. Eu não era fã do One Direction quando eu era mais nova, mas eu virei por causa do livro. Mas eu fui pra Inglaterra pela primeira vez em 2015 e depois, acho que em 2018, eu assisti o Casamento Real e eu comecei a pensar, caramba, seria muito legal ter uma história que falasse sobre realeza, que misturasse Brasil com realeza, uma coisa meio fanfic, né, que a gente lia quando era adolescente, mas trazendo isso para um pouco mais abrasileirado. E aí essa história ficou ali um pouco latente, até depois que eu lancei Conectadas, eu resolvi retomar ela e trazer ela com uma temática, um protagonismo sáfico, que é uma coisa que a gente ainda não vê muito, né? A gente vê muita história sobre realeza, mas poucas com romances entre mulheres. Então foi uma história talvez até um pouco mais madura para mim, porque eu já não estava mais falando sobre sair do armário, sobre se assumir, apesar de de cruzar um pouquinho a temática, não tem como, né? Principalmente quando você fala de adolescentes. Mas eu queria trazer uma história em que a personagem tivesse mais bem entendida, que soubesse mais sobre si, que já tivesse mais confiança, e que a história permeasse outros caminhos, falasse sobre família, fala sobre luto. Então é uma história assim, um pouco mais complexa do que Conectadas. É muito bom. Eu também gosto muito de livros, sabe? Sempre cresci lendo. E é um hábito que é legal quando a gente vê os jovens pegando também, indo atrás e lendo. Mas falando de Bienal, o que a gente pode esperar aí? A Bienal tá para finalizar logo mais, mas como é que tem sido esses dias de Bienal? Tem sido incríveis. A gente está tendo a participação de muitos autores maravilhosos, autores nacionais, autores internacionais. Acho que uma das coisas que eu fiquei muito feliz como curadora, foi poder trazer esse mix de autores mais consagrados com autores que estão começando, levar leitores de autores internacionais para ler autores nacionais também, né? Porque a gente sabe que ainda existe uma certa resistência com os autores nacionais, então é muito bom poder estar nesse lugar de curadora da Bienal do Rio e trazer esses leitores para conhecerem autores que estão lançando literatura jovem, literatura diversa, literatura muito incrível e que fala com a gente, né, dos lugares que a gente conhece, da linguagem que a gente conhece. Mesmo o Romance Real, ele tem, apesar dele se passar fora, ele tem várias coisinhas do Brasil, ele tem os jeitos de falar, os palavrões, que a Dayana adora falar palavrão, e eu boto umas coisas assim bem brasileiras. Então, a gente está podendo ver tudo isso na Bienal. E a Bienal é um lugar muito diverso, né? Um lugar onde as pessoas encontram todo tipo de literatura, tem livro para todo mundo. Então eu tô muito animada e muito triste que tá acabando. Ai, pois é, mas sempre tem Bienal 40 anos, né? Um ano no Rio, outro aqui em São Paulo. Esse ano a gente comemorando tanta história, com a Clara lá também presente, fazendo um trabalho incrível. Fiquei muito feliz de descobrir que você é fã de McFly, de verdade. Eu espero que a gente se encontre em próximos shows aí. E, Clara, obrigada pelo tempinho para falar com a gente aqui no meio dessa correria.